Eu estava lendo aqui a palavra e aí caí num versículo que é muito, assim, um versículo que eu gosto muito, porque fala de um bem, né? O versículo ele fala assim: Vendo Jesus, a multidão subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar, dizendo: Imagina assim, ele estava sentado num lugar, tranquilo, e de repente começou a chegar os discípulos, e aí ele fala aquilo que ele sabe o que é, o que está e o que vai ser lá no reino, né? E aí ele fala assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele olha ali para os discípulos e fala: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Irmão, se você está precisando de humildade, pede para o Espírito Santo tocar no seu coração e colocar humildade, porque a palavra diz que bem-aventurado és. Se você está chorando, coloca nas mãos do Senhor. Ele fala aqui, ó, bem-aventurado, coloca na mão de Jesus. E aí vem pro seguinte: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Se você está precisando de mansidão, e às vezes você sabe que sai do controle, pede mansidão, o controle próprio. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque aqui ele promete que serão fartos. Aquela justiça, injustiça que fizeram com você. Ele está falando aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque vai ser igual um prato quando você come bem gostoso assim, você come, enche, mas não a nossa justiça. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia do Senhor. Seja misericordioso com o próximo. Se não tens, pede para o Espírito Santo. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmão, tem um versículo que diz assim, ó, o que o seu olho ali vê, você alimenta o seu coração. Então alimenta o seu coração de coisas boas. E se você não sabe, pede uma direção para o Espírito Santo e ele vai limpar o teu coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Aquele que é calmo, pacífico, não quer guerra, não quer briga, pede isso para você, para mim, para cada um que está escutando. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem pessoas que vão ser perseguidas por falar palavras que bate contra tudo aquilo que nós falamos agora. Tudo isso aqui. Tá entendendo? Então, se você está sendo perseguido porque você fala a verdade que está na Bíblia e você está tentando viver, porque não é fácil, irmãos. É muito difícil quando Jesus fala, pega a tua cruz e segue-me. Porque muitas vezes nós não queremos chorar, não queremos ter um coração humilde, muito menos um coração contrito. E para finalizar aqui, ó, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguir, e mentindo, dizendo que todo mal contra vós. Exultai, porque o grande vosso vai ser o vosso galardão
nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes, imagina os de agora. Então, irmãos, para que vocês venham entender esse contexto, o verdadeiro evangelho aqui está falando não é ir lutar, obrigar ou fazer justiça, não. Aqui está falando que vai ser perseguido o cristão. Se você está num local ou está vivendo um cristianismo que não existe nada disso e você vive de qualquer forma, tem que começar a repensar. Nós temos que pedir para o Espírito Santo: bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que fazem isso, porque a promessa é o reino dos céus. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que clama por justiça, aquele que se limpa, aquele que pede que o Senhor venha limpar o coração. Tá entendendo, irmão? Se você não tem isso, como também isso serve para mim, peça ao Espírito Santo. Desce à casa do oleiro, se arrependa, busque. Por quê? Eu sempre digo, a volta dele está próxima. Então é tempo de se arrepender. Porque que quando fala um grande galardão, seria uma promessa, é como fosse assim, um grande recompensa por aqueles que, sabe, buscarem isso. E muitas vezes até o Senhor sabe que tem muitas pessoas que não conseguem. É por isso que tem que pedir para o Espírito Santo. Falar: Espírito Santo, limpa, transforma, limpa, seja minha justiça, me coloca humildade, me ajuda a ser humano com o meu próximo. Eu sei que muitas vezes é difícil. Tá entendendo? É muito difícil. As pessoas estão vivendo uma vida muita injustiça, irmão. O tempo de hoje, muita maldade. As pessoas são egocêntricas, só pensa nela mesmo. Só quer destruir o próximo. Irmãos, está chegando o grande dia. E aquele que está escutando, se arrependa, porque o Cristo está voltando. E a palavra diz: bem-aventurado todos aqueles que seguir o que ele está pedindo aqui, porque o galardão e o reino dos céus é uma promessa para o bem-aventurado, que nós sejamos bem-aventurados. Ó Deus Todo-Poderoso, eu finalizo esta oração para que o Senhor venha nos ensinar e tocar nos corações que escutam e o meu coração também, Senhor. Porque eu quero ser chamado de bem, vem bem, bem-aventurado pelo meu Senhor. Que o Senhor venha alcançar todo mundo em nome de Jesus. Amém?